minha carteira são 5 ações. Principal posição... Entre Taesa e TRPL hoje, o que você escolheria? Eu queria que você, logo de cara, falasse assim, da sua carteira de investimentos. Eu sei que você compartilhou já um pouquinho no seu Insta. Qual que é a sua empresa favorita da sua carteira? Tá. Bom, para quem E se quiser falar um pouco da carteira? Não, a gente pode falar. A minha carteira, ela é 100% aberta. Não tem nenhum segredo, todo mundo sabe. São 5 ações, tá? Então, a principal posição, Banco do Brasil. Hoje está com 55% do portfólio, mas já chegou a ter 90%. Porra! Foi a primeira, assim, que eu falei, essa daqui eu entendi que eu gosto, então estudo bastante sobre o Banco do Brasil. Depois a gente tem... Bom, Banco do Brasil não tem muito o que falar. A gente vai citar aqui brevemente hoje na nossa conversa sobre esses resultados, então vou deixar para depois. Tem a Klabin, que é uma que não é best, mas ela é previdenciária, então ela está fora daqueles 5 setores que a GF preconiza tanto. E é uma empresa que até o Barsi, num evento presencial ano passado, ele chegou lá na palestra. A GOF, não é a AGF, é Ações Garantem um Ótimo Futuro. E embaixo estava a Klabin KLBN4. Também, assim, sem igual, uma empresa, acho que ela é única, ela é irreplicável. A gente tem também ali das transmissoras, TRPL, a Transmissão Paulista, ISA-CETEP. Inclusive, vocês tiveram... Acabamos de fazer o podcast com o CEO e com a CFO. São muito gente boa e os caras vêm, falam da empresa. É legal de ouvir falar e eles estão muito abertos. Inclusive, acho que vale a pena você fazer uma conversa com eles também. Então, a Cariza e o Rui. E o Rui. Pô, eu vou falar assim... Assim, é uma empresa que muita gente enxerga como previdenciária. E assim, tem resultados maravilhosos. Então, passa uma tranquilidade pra gente. Então, tem a TRPL4. Essas todas aí, elas estão complementando praticamente de uma maneira igual, tá? Essas outras empresas, o portfólio. A Taesa, que teve essa mudança aí de política, também, que a gente vai conversar um pouquinho. Gosto muito do Grangeiro, é um cara muito acessível, muito tranquilo de conversar. Eles fazem algumas dinâmicas interessantes. E a última empresa, que é a Auren. Legal. Então, em termos de quantidade, das 5 empresas, 3 são elétricas. Uma, papel, celulose, embalagem e um banco. Bancão. Legal. Uma dúvida. Você falou que hoje é 50% da carteira. Você não fica com, entre aspas, medo de concentrar tanto assim a carteira? Como que é essa sua visão assim para concentração / diversificação? Porque se olhar até o Warren Buffett lá fora, ele sempre concentrou também bastante naquilo que ele mais acreditava. Você vê, acho que Apple no portfólio dele representava pra caramba. O próprio Barsi, de certa forma, acho que tem, em termos financeiros, Unipar, sei lá, 50%. Exatamente. E aí, como que você olha isso, assim? Cara, eu tenho aquela frase de diversificação que eu não acho que tá errada. Não coloque todos os ovos em uma mesma cesta. Eu entendo até certo ponto onde isso se aplica. Mas para investimento, eu prefiro colocar todos os ovos em uma cesta e gastar toda a minha atenção nela. Entendi. Então, é isso. Então, conforme mais conhecimento você tem, mais tranquilo para você concentrar mais, você diria? É claro que isso não é proporcional. Chega uma hora que você pode estudar, conhecer e tudo mais, você vai estar sempre exposto a um risco. E ele não dá para negociar. Mas eu acho que o comportamento, quando eu tenho 5, 6, 7, 10 empresas, você fala assim, dependendo do cara, ele consegue manejar. Agora 15, 20, 25, eu começo a me questionar pela minha atividade hoje, até que ponto ele consegue ter a mesma qualidade de cuidado com todas elas. Entendi. Aí eu vou pelo meu círculo de competência. Hoje eu consigo manejar bem 5. Então é isso que eu vou fazer. Também é uma empresa que você cobre, certo? Que é a Transição Paulista. Ou ISA-CETEP também agora conhecida. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que você está olhando, primeiro como você olhou para o resultado e como que você está olhando para frente. E aí aqui a provocação é o seguinte, o ISA-CETEP, e até mesmo a Taesa, todas as transições em algum momento elas vão ter que entrar para aquele ciclo de investimento. E a ISA-CETEP agora acabou levando, na verdade criam 2, né? Acabaram levando mais um lote ainda. Então vão ter que investir. Até o Rui esteve aqui, ele falou, cara, a gente vai investir pra caramba, é um momento onde a gente vai investir. Só que eles inclusive aqui deixaram muito bem claro que eles vão continuar pagando o dividendo de acordo com a política. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que estava a sua visão, se estava mais alinhada por esse lado, se você achava que o dividendo já ia cair, como que você vê isso? Cara, salvo engano, a última informação que eu vi de ISA-CETEP são 15 bi de investimento nos próximos anos, né? Isso aí. 5 de reforços e 10 de... Isso aí. Até 2028. 28, isso.
Então, assim, os caras, primeira coisa, eles sabem fazer, eles sabem mexer com dinheiro, né? A gente enxerga isso tranquilamente. Uma preocupação que eu tinha, até eu falei recentemente, a Cariza falava, olha, a gente tem uma amortização muito grande para fazer em 2024, isso vai pressionar um pouquinho nossos resultados. E eu ficava assim, putz, mas se ficar todo aquele valor que era bilionário para pagar, não vai ter dividendo, cara. Aí foi passando o ano de 2023, tal, finalzinho do ano, eu falei assim, não, gente, a gente rolou a dívida. Tá tudo certo, sabe? E aquela aflição que eu comecei a ter, eu falei, não fez muito sentido, porque eu tô desconfiando, né? E aí eu comecei a dar um pouco mais de crédito pros caras. Eu vejo assim, o que me incomoda neles é o pagamento uma vez ao ano. Porque eu acho que o estímulo psicológico ele é fundamental, se o cara que tá investindo. Então, uma vez só, tudo bem que vem aquela bolada, né? Você fala, pô... Você fica triste, mas lá você fica feliz. Você fica muito feliz. Então, assim, tudo bem, eu entendo. Mas se conseguisse aumentar um pouquinho a frequência, eu ia ficar extremamente satisfeito. Agora, em termos de resultados, eu vou ser bem sincero, não me preocupa. Eu não vejo com maus olhos essa questão de RBSE. Eu acho que eles estão realmente fazendo esse ciclo de investimento, porque eles sabem dessa questão, né? Há muito tempo. Então, tem planejamento, já tem até aquela questão, eu não sei se eles comentaram aqui, que eles podiam não aceitar aquele lote que caiu no colo deles. Não foi obrigatório. Comentou disso aí. Sabe? Exato. Então, e se os caras falaram assim, não, peraí, Anel, deixa eu só ver aqui minhas contas. Não estava no nosso plano inicial, mas já que está vindo, não, vamos lá, a gente consegue. E isso mostra o quê? Preparo. É verdade. Surgiu oportunidade, surgiu preparo. Se você tem preparo, você tem sucesso. Essa é a fórmula que eu entendo. E os caras, eles só aceitaram isso aí porque eles são muito competentes. Agora, me preocuparia, por exemplo, se Taesa, vamos montar aqui só para fazer uma comparação, Taesa já deixou de participar porque falou, olha, a alavancagem não está muito boa nesse último leilão. Foi falado. Imagina se acontece a mesma situação. Olha, tem um belíssimo lote que vocês disputaram e está no colo de vocês. Vocês vão querer? Provavelmente eles não iriam conseguir aceitar. Por conta da alavancagem. Por conta da alavancagem. Então, tudo bem que tem o preparo de TRPL, eu acho que está sendo muito melhor do que a de Taesa. Isso ao tal ponto de que já se reproduziu em bons resultados. Então, gosto. Acho que foi um bom trimestre. A gente fez a cobertura de fato. E aí até um título aí, um extra que eu coloquei, foi falando sobre eficiência da empresa nos leilões. Você tem ideia de quanto é que a ISA-CTEP ela consegue economizar em relação ao orçamento inicial da ANEEL? Cara, o Rui falou aqui, mas eu esqueci. Mas ele tocou nesse ponto. E é uma vantagem competitiva até, eu diria, da empresa. Absurdo. Cara, o Rui tocou, agora eu esqueci, mas ele falou disso. Só para o pessoal entender. Ele falou mesmo. Você tem aqui um leilão. E aí, geralmente, a ANEEL ela fala, olha, para esse projeto a gente acha que vocês vão ter que gastar 1 bilhão. Mas é aquela análise mais superficial, ela não sabe muito no detalhe, porque depende de cada empresa, tem as suas sinergias, as suas eficiências. E aí você pega aquilo que a ANEEL falou que a ISA-CTEP iria gastar nos lotes que ela venceu, e o que ela efetivamente gastou. É 35%, cara. Então, de 1 bilhão de investimento, eles só tinham 650. E ele explicou isso, porque ele até falou que esse ponto ele era muito ligado também ao que ele tinha de expertise dentro da casa para participar de leilões e para colocar de pé linhas de transmissão. E aí ele colocou aqui, falou, tem gente que estuda solo, tem gente que estuda clima, tem gente... É um monte de gente estudando para conseguir chegar no final nessa eficiência de CAPEX. E é muito grande. E aí a gente tem que lembrar, quanto menor o seu custo, teoricamente maior a sua taxa de retorno. Né? Teoricamente não, na prática vai ser. Então são negócios rentáveis. É até uma crítica, eu não sei se você faz assim, eu fazia, hoje eu não faço mais, ficar olhando muito RAP e CAPEX. Sim. Nem as empresas usam isso. É verdade. E por que a gente, não me pergunte por que a gente usa, o mercado usa, mas eles falam assim, não, isso aí a gente nem aborda, a gente quer olhar isso aqui, ó, redução, eficiência do CAPEX. E um outro ponto também que eu achei legal de colocar aqui, é que a antecipação média histórica. Então eles pegam assim, olha, a gente vai ter ali X anos para conseguir colocar isso aqui de pé. Né? Em quanto tempo a gente consegue antecipar? São 7 meses. Meu amigo, 7 meses de RAP a mais. E lembrando que começa a incidir receita depois que ele energiza, né? Exato. Coloca de pé, vou colocar nessa palavra. Ou seja, quanto antes melhor, né? Ele vai estar aproveitando. Exato. Tem aquele período que a ANEEL fala, olha, isso aqui você vai precisar para construir. Maravilha. E depois você vai energizar, você tem aquele período remanescente. Perfeito. Se você consegue antecipar isso, esses meses é dinheiro que você fez do nada.
E sabe uma outra coisa que o Rui falou aqui, que é legal? Que às vezes a gente, assim, no mercado fica olhando os deságios dos leilões. Nossa. E ele falou, cara, ele falou, não ligo pra isso. Porque às vezes o deságio pode até ter sido pior no sentido de um outro leilão, mas eu posso estar trazendo mais rentabilidade. Por conta, na verdade, de tudo isso que você está comentando, dessa eficiência que eles têm, dessa expertise. Então o deságio por si só, na verdade, ele até falou aqui, ele nem liga meio que pra isso. Por quê? Porque ele conhece a expertise dele e sabe o quanto que ele consegue gerar de rentabilidade a partir das contas que ele fez e de que ele consegue cumprir. Então, acho que esse é o ponto, provando mais um ponto aí que você falou. Exatamente. A ideia de um deságio de 20%, o deságio da sua empresa e da minha empresa, por mais que seja o mesmo, na prática eles são diferentes. É isso. Então, é muito bacana. Então, assim, TRPL eu tenho na carteira, gosto, acho interessante. Nos preços atuais eu não tenho acompanhado, porque é época de temporada de balanços, como eu cubro as empresas, Você nem pode eu não posso comprar. Então, para não passar aquele perrengue, que é ruim. Deve ser ruim. Aí eu falo assim, a gente não quer nem abrir um broker, caiu o salário e tal, mas deixa ali parado, depois eu Entre Taesa e TRPL hoje, o que você escolheria? Você fala para sempre, né? Pra comprar. Para comprar, mas não para ficar fazendo giro, é para comprar para construir uma posição de preferência mesmo. TRPL. A gente pode engatar aqui com a Taesa. Sim, vamos. Tá? Taesa, acho que o ponto... Você tem na cobertura? Tem na cobertura. Acho que o ponto alto aí que a gente precisa conversar é essa mudança da política. Para quem não está muito acostumado, existem duas contabilidades na parte de energia, principalmente nas transmissoras. Você pode olhar pelo IFRS, que é uma contabilidade internacional, porque imagina só, um chinês quer olhar como está a nossa transmissora. Ele pode ter outras regras contábeis lá, e aí talvez não converse com os nossos resultados aqui. Então o IFRS veio para justamente unificar essa linguagem mundial. Maravilha. Só que ela tem uma série de detalhes que acaba não representando bem o negócio de energia de transmissão específico. Então o que a ANEEL fez? Sentou a bunda na cadeira, juntou uma galera muito competente e fez um manual bem pequenininho, de 700 páginas, para você conseguir traduzir toda aquela contabilidade, preservando a sua essência, mas que ela possa ser aplicada nas transmissoras. E aí você olha a contabilidade regulatória, que é o que mais interessa mesmo. Historicamente, a gente fez um estudo dos últimos 10 anos. Eu coloquei ali o lucro líquido regulatório e o IFRS. Primeira constatação, o IFRS ele tende sempre a ser maior. Tá? Então, beleza. Então, já fica algo mais enviesado para mais. E como é que a Taesa pagava até então, ou paga ainda, né, tem que ser aprovado, em função do IFRS. Bruno, então quer dizer que se ela já adotasse o regulatório nesse histórico, ela teria pagado menos? Sim. Então, primeira conta é essa. A segunda é o quanto menos? Por volta de 15% a menos. Ótimo. Agora tem que olhar o meio copo cheio. O IFRS ele não vai refletir tanto a realidade da empresa e muitas vezes ela entrega um dividendo que pode prejudicar a perenidade do negócio. Não estou falando que foi apenas isso, mas ajudou a Taesa a falar assim, olha, não vamos participar do leilão de março. Isso não tem como negar, né? Então, eu, como investidor de longo prazo, eu fiquei muito satisfeito porque me aumentou a percepção de perenidade, de transparência, e agora faz sentido eu analisar a empresa inteira em cima do regulatório, porque às vezes você fala assim, tá aqui o relatório bacaninha, mas e meu dividendo? Eu tenho que olhar o outro. Não faz, fica um negócio meio esquisito. Fica até mais seguro eles pagarem em cima do regulatório. Exato, sabe? Então, eu gostei desse ponto, mas me preocupa, e até 2021 e 20, o IFRS ficou aqui e o regulatório aqui. E a gente foi muito bem remunerado. E o pessoal tem que entender que aquilo não refletia a empresa. É verdade. Era uma questão contábil. Então, assim, eu fico com uma dificuldade. Eu vi que vocês fizeram até uma projeção. Acho que no seu canal você colocou o material da Genial. Eu acho que o Vitor fez. Isso. Só que eu acho que ele vai ajustar aquele dividendo. Vai ajustar? Conversei com ele agora. Porque eu tô achando alto demais. Então, 14%? Isso é 2026, eu acho. 28. Esse ano uns 8%? 18, uns 8, e depois já 10. Só eu achei alto demais. Eu tava falando com ele. Porque eu falei, pô, se for isso, meu Deus do céu. É bom, né? É bom, mas eu acho que ele não tava considerando a nova política. E aí, é um ponto que me chama atenção, porque esse ano, excepcionalmente, se for tudo aprovado, não será 100% de payout, vai ser 75%. Então, olha só, o cara que está acionista de Taesa, ele tem que estar ciente que, teoricamente, vai ser um pouco menor, comparando com o IFRS, e lembrar que não vai ser 100% de payout, vai ser 75%. Então, em linhas
bem enxutas, a gente está falando de uma queda bem relevante de dividend yield. Sim. É claro que a GF não compra yield, a gente compra projeto, mas a gente se preocupa também com essas questões de mudança, faz parte, né, da estratégia. Agora, para os próximos anos, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu fico pensando, pô, será que em um ano eles não conseguem realmente um fôlego suficiente para chegar arrebentando nos próximos leilões? Talvez. Existe esse desafio, eu acho. É um desafio, e a gente estava naquele impasse, vocês falaram isso mesmo, tipo, vai distribuir dividendo, né, e vai manter uma alavancagem alta ou mingua um pouco para reduzir a alavancagem. Eu acho sensato. Assim, gente, a gente remunera bem, tem controladores, né, CEMIG gosta, a TRPL também gosta de dividendo. Então, assim, achei pé no chão. A minha impressão foi que eles querem continuar fazendo um pouco de tudo. Eu acho que eles sabem que eles precisam reduzir essa alavancagem para conseguir estar presente de forma mais competitiva nos leilões, até porque é uma necessidade da empresa dado o prazo de concessão, mas ao mesmo tempo eles não querem falar, olha, nós vamos segurar os dividendos agora. Porque grande parte do apetite de Taesa para os investidores, pessoa física em geral, é o bom rendimento de dividendos. Então, acho que eles falaram, como que a gente pode tentar fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo? Controlar a alavancagem, participar. Aí eu acho que entra a nova política, pegando o regulatório, que traz um pouco mais essa verdadeira geração de caixa da empresa. E aí eu acho que eles vão tentar fazer isso um pouco. Algumas pessoas vão ficar putas quanto a isso. Bom, porque vão receber menos dividendo. Só que o pessoal tem que saber, é menos dividendo hoje para daqui a uns anos continuar recebendo e não acabar o negócio. Exato, sabe? Então, se a gente tiver um olhar de lupa, como o Barsi fala, provavelmente o pessoal vai sair. Mas se você olhar com um binóculo, provavelmente você vai entender, pô, o cenário parece ser muito melhor. Exato. Acho que um ponto legal que você falou aí dessa questão é do efeito clientela. Né? Só tô dando nome aos bois. O que o Bruno acabou de falar é isso. Existe em algumas empresas uma adesão de investidor de pessoa física, geralmente. O que ela está me trazendo? Está me trazendo segurança, está me trazendo crescimento, patrimônio e, para alguns, dividendos. Quando ela faz uma mudança relativamente forte, como está acontecendo na Taesa, isso pode ter uma redução do efeito clientela e pode sair. Mas, sendo bem sincero, se sair o preço cai... É verdade, eu acho até bom isso. Mas olha que louco, até o pessoal tinha me perguntado ontem, quando eu faço live pro pessoal que é membro lá do meu canal, né, no canal pessoal. E aí eles falaram, pô, mas será que o mercado ainda acredita em Taesa? Eu falei, cara, se o mercado não acreditasse em Taesa, não estaria 35 ainda. Exato. Entendeu? Tipo, de certa forma, dá pra ter essa impressão. O pessoal comprou essa ideia nova da Taesa e entendeu que, puta, a empresa precisa fazer isso porque é o que, teoricamente, é o melhor caminho. Se não tivessem gostado disso... Tinham batido. E as ações teriam caído muito mais do que caíram. Então, tá 35, 36... Ainda não é nem uma barganha Taesa hoje, entendeu? Não. Poderia ser uma barganha melhor, acho que eu ficaria mais feliz ainda, mas não é uma barganha assim. De fato, e a gente já viu a empresa apanhando por muito menos. Exato. Eu concordo. Taesa é um negócio assim que continua no meu radar, mas quando a gente começa a falar de projeção, eu tenho uma dificuldade muito maior. O Vitor, já tem experiência, tive aula com ele, respeito demais, então ele consegue fazer isso aí com um pouco mais de segurança. Eu falo assim, peraí, eu prefiro aguardar para ver o que vai acontecer. Ficou mais desenhado? Maravilha. Então agora eu começo a projetar algumas coisas. E aí, enquanto isso, eu vou estudando retrospectivamente, que também é importante. Sim, faz sentido.